E aí, galera, beleza? Vamos falar hoje sobre consumo? Bom, para começar, eu quero dizer que não é por acaso que o consumo está à frente dos demais temas que a gente vai abordar aqui, porque todos os outros, né, água, energia, mobilidade urbana, alimentação, agricultura, toda a nossa relação com essas outras áreas, ela se dá por intermédio do consumo, né? A gente pode falar dessa forma, são os recursos que estão disponíveis e a gente se relaciona com eles consumindo-os. Então, para a gente entender um pouco dessa nomenclatura e dessa nossa realidade de sociedade de consumo, né? A gente pode enxergar, pode dizer que a gente tem um panorama social onde a gente encontra três grupos que seriam o mercado de um lado, o Estado no meio e a sociedade de consumo de outro. A sociedade de consumo é a sociedade civil, então, a gente chamar sociedade civil de sinônimo de sociedade de consumo, nem sempre foi assim, né? Porque hoje em dia a gente identifica a sociedade civil, a principal característica da sociedade civil, a ponto de defini-la de uma maneira igual, né? Sinônima, sociedade de consumo. Hoje a gente tem um panorama que a gente olha para o que a gente vive e a nossa principal característica, o que move o mundo, move a economia que move o mundo, em que a gente olha e fala, somos nós, é sermos a sociedade de consumo. Na década de 1980, um sociólogo alemão, Ulrich Beck, ele cunhou o termo sociedade de risco, que seria também um sinônimo da sociedade civil, a sociedade de consumo. Então, que lugar é esse que a gente veio parar ao longo do tempo, em que nossa característica predominante é a de sermos consumidores? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Então, para isso, a gente vai voltar no tempo e vai lá para a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi o marco histórico primordial para que a gente chegasse nesse momento que a gente está hoje. Ela se deu na Inglaterra, em meados do século XVIII e início do século XIX. E o advento principal que deu start foi a invenção da máquina a vapor. Antes da máquina a vapor, os produtos, né, os bens de consumo, eles eram feitos de maneira manufaturada, né, ou seja, eram feitos à mão por artesãos. Existiam oficinas onde havia os mestres artesãos que dominavam uma técnica para produzir determinado artigo, e as pessoas que queriam aprender aquilo, eles iam para essas oficinas e aprendiam esse ofício do início ao fim, desde a extração da matéria-prima até a comercialização. Um sapato, por exemplo, eles aprendiam desde tirar o couro até cortar, colar e assim sucessivamente até ter o sapato todo pronto e poder vender. Mas aí, com o advento da máquina a vapor e, consequentemente, a criação das fábricas, a sofisticação das ferramentas, os mestres artesãos eles passaram a ocupar o posto de dono das fábricas, né? Os donos dos meios de produção, né? Que a gente chama também de burguesia, né? Que passou a configurar esse grupo social chamado burguesia. E aí eles começaram a ser os donos das fábricas, já não chamavam mais as pessoas já não ocupavam mais aqueles lugares ali nas fábricas do mesmo jeito que ocupavam nas oficinas. Ele agora contratava as pessoas para que elas aprendessem só uma parte do processo, elas executassem só uma parte do trabalho para chegar naquele resultado final da fabricação de determinado produto. Então, tomando o sapato novamente como exemplo, agora tinha um grupo que aprendia só a cortar, um grupo que aprendia só a colar e assim sucessivamente. Isso levou a uma alienação do processo produtivo. As pessoas já não aprendiam mais o processo produtivo na íntegra. Elas ficaram alheias a isso. Elas já não podiam sair dali com algum grau de autonomia, né? Elas se tornaram reféns dessa estrutura social e agora elas precisavam vender a sua força de trabalho para manter a sua sobrevivência. Claro que houve muitos fatos positivos, resultados positivos da Revolução Industrial, que foi justamente que veio justamente do fato de que agora o trabalho pesado ficava por conta das máquinas, que antes era feito todo pelo homem, né? Então, aí isso aconteceu e junto com isso também outros eventos sociais maiores que se deram foi o êxodo rural, né? As pessoas começaram a se deslocar do campo onde havia uma condição de vida muito precária, muito árdua. Elas começaram a se deslocar para cidades em busca de uma vida mais digna, com essa aspiração de que a fábrica, né, elas agora iam trabalhar nas fábricas, iam receber um salário, que seria uma condição de vida mais digna, mais favorável.
E aí, com isso, veio a ocupação desordenada do território urbano e, consequentemente, desigualdade social. E junto com isso também, outro fator marcante foi a poluição, né? A poluição começou a aumentar, afinal de contas a gente está falando de fábricas, máquinas a vapor e uma produção a todo vapor também. Afinal de contas agora era mais fácil produzia-se em maior escala e naturalmente as pessoas tinham muito mais chances de consumir, porque as coisas se tornaram mais baratas, né? Então se tornaram mais disponíveis, mais acessíveis. E aí isso tudo aconteceu. Isso aí foi, né, o marco primordial para esse momento histórico atual. Daí a gente vai dar um salto histórico e vai lá para 1925, quando aconteceu um encontro secreto em Gênova, onde os fabricantes de lâmpadas se reuniram e falaram o seguinte: olha, a gente já tem tecnologia, a gente está produzindo lâmpada que dura a vida toda. E aí? A gente vai ficar vendendo lâmpada, as pessoas compram uma lâmpada e nunca mais vão comprar lâmpada? Não, a gente precisa fazer alguma coisa para continuar vendendo lâmpada. E aí eles resolveram diminuir o filamento de tungstênio. E isso encurtou a vida útil das lâmpadas. E levou as pessoas, claro, a terem que comprar lâmpadas novas, porque as lâmpadas se acabavam. Então, a essa estratégia que né, teve esse marco importante no Acordo Secreto de Gênova, nesse encontro, nessa reunião, a gente dá o nome de obsolescência planejada. A obsolescência planejada é uma estratégia para tornar os bens de consumo perecíveis, não duráveis, para que eles acabem, eles caiam em desuso, eles fiquem obsoletos. Então, para isso, existem técnicas diferentes, a depender de que bem de consumo seja, desde quebrar, envelhecer, sair de moda, ficar defasado. A gente bem sabe disso com muitos dos bens de consumo que a gente tem hoje em dia, né? Então, gente, isso foi absorvido, essa estratégia foi absorvida por toda a indústria e toda a indústria começou a praticar e agir dessa forma. Vamos pensar bem, a gente lá nessa época, 1925, conseguia produzir lâmpadas, já que durava a vida toda, imagina hoje em dia. Claro que a gente tem condição, tecnologia suficiente para produzir bens de consumo muito mais duráveis do que a gente produz. Se não é dessa forma, é porque existe um interesse no descarte para que continue movimentando a economia por meio da produção e do consumo, ok? Vamos dar um outro pulo agora para a Segunda Guerra Mundial. Só que, para falar da Segunda Guerra Mundial, a gente vai continuar esse papo no nosso próximo encontro. Vou deixar só essas informações de agora para vocês refletirem um pouco. E daí, no nosso próximo encontro, a gente fala um pouco mais a respeito de consumo, porque esse assunto dá pano para manga, tá bom? Beijo grande e até breve.